E a última semana do ano promete ser agitada na economia, pelo menos nos indicadores econômicos. Um deles vai ser divulgado pelo Ministério do Trabalho, que divulga amanhã os dados do CAGED, que é, obviamente, uma frente importantíssima para entender a quantas anda o mercado de trabalho e se a renda das famílias continua crescendo e assim pressionando a inflação, principalmente em serviços. É verdade que o mercado tem dado sinais de alguma acomodação, mas os dados ainda não estão muito claros e eles podem trazer clareza amanhã com os novos indicadores sobre o mercado de trabalho e também vários outros números que estão chegando e assim a gente consegue ter um panorama do ano de 2025. Para analisar estes números, eu converso agora com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime. Marcela, obrigado por estar aqui com a gente. Qual a tua expectativa para o CAGED e aquela desaceleração que os economistas estavam achando que viria em 2025? Ela até veio no ano, mas menos intensa do que muita gente esperava. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Pois é, a desaceleração veio de uma forma muito lenta. A sensação que a gente tem é que o mercado de trabalho, nesse ciclo, respondeu com um pouco mais de atraso ao aumento da taxa de juros. E, portanto, isso ainda continua preocupando o Banco Central. E é por isso que nessa última semana do ano, o foco dos economistas aqui no Brasil, além, é claro, da questão fiscal que saiu hoje, vai ser em relação ao mercado de trabalho. Para o CAGED, a gente teve, no mês de outubro, uma criação ali de perto de 85 mil vagas. Para novembro, esse número deve ficar um pouco abaixo das 80 mil vagas, o que ainda é uma criação de vagas bastante relevante, porque a gente lembra que o mercado de trabalho tem vindo muito aquecido e, portanto, qualquer vaga criada a partir de um patamar alto é bastante coisa. Além do número de vagas criadas, tem um dado importante do CAGED, que é um dado de salário real, ou seja, quanto essas novas vagas estão pagando para os entrantes no mercado de trabalho. Isso também é bastante relevante porque vai mostrar para a gente qual vai ser o impulso do mercado de trabalho, no caso do CAGED, do mercado de trabalho formal, sobre a economia e como isso coloca a inflação, coloca pressão sobre a inflação de demanda. E Marcela, olhando o que aconteceu ao longo dos últimos meses, a que a gente pode atribuir esse mercado de trabalho tão resiliente? São as transferências fiscais, os impulsos fiscais do governo? É a produtividade que eventualmente tem permitido que aqui empresas contratem mais gente porque ganharam produtividade? Enfim, o que explica este mercado tão aquecido? Existem várias teorias por trás desse fenômeno, né? Algo que os economistas ainda estão tentando entender e os primeiros estudos acadêmicos estão começando a sair. A minha sensação é de que tem um pouco de várias questões aí. Em primeiro lugar, a recuperação da economia brasileira no pós-pandemia, ela foi muito forte em setores intensivos em trabalho. Um exemplo é o comércio, né, a parte de serviços e também a parte de construção civil, que continua muito forte, apesar da taxa de juros altas. Isso porque esse setor acabou ficando, ainda que ele continuasse operando durante a pandemia, a compra de imóveis acabou sendo adiada e é agora que a gente está terminando de fazer com que essa demanda represada seja satisfeita. Então, a gente tem uma recuperação da economia muito focada em setores que são trabalho intensivo e não capital intensivos. Outra questão importante é, sim, a questão das transferências fiscais. Existe em economia o que a gente chama de salário de reserva, que ele é o mínimo que eu preciso ganhar para poder aceitar sair de casa, para começar a trabalhar. Quando você tem um grande volume de programas de transferência de renda, em algumas regiões, esse salário de reserva pode aumentar. Inclusive, tem um paper recente da Fundação Getúlio Vargas que foca nessa questão. E aí, por conta disso, as pessoas acabam exigindo um salário melhor
para poder, né, sair de casa. Tudo isso sendo composto, a gente vê e tem uma outra questão também que é a desaceleração da inflação. Então, quando você tem inflação mais controlada, o nosso salário vale mais, então você não precisa sair correndo atrás de emprego. Então você vai compondo várias questões que fazem com que dessa vez a resposta do mercado de trabalho ao ciclo de elevação de juros tenha sido mais lenta. O mercado espera sim que em algum momento, né, esse último dominó dessa fileira de dominós ali, do efeito da política monetária sobre a economia seja derrubado, mas isso ainda demora um pouco, e até por isso que o mercado tem colocado tanta, probabilidade do início de corte de juros só em março e não em janeiro, justamente por conta do mercado de trabalho muito forte. E, Marcela, diante desse cenário de mercado de trabalho aquecido, a partir do dia 1º de janeiro, a gente tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a escadinha para valores até 7 mil e pouco. Isso, de alguma maneira, acaba influenciando, obviamente, aumenta a capacidade de consumo desses trabalhadores. Isso pode adiar ainda um pouquinho mais essa desaceleração tão aguardada do mercado de trabalho, ou são dois vetores que não necessariamente conversam nessa frente? Com certeza, isso faz com que o mercado de trabalho se mantenha ainda mais aquecido, né. É como se de uma hora para outra as pessoas que recebiam, né, um salário líquido sei lá, R$ 3.000, R$ 4.000, passassem a ter um salário líquido 300, R$ 400 maior. Então é como se a elevação do salário que cai na conta viesse de um dia para o outro, e aí o brasileiro com certeza está se sentindo mais rico e vai consumir um pouco mais. E ainda que o governo tenha como argumento a neutralidade dessa isenção do imposto de renda, porque vai haver como compensação a cobrança de impostos sobre a parte de cima da pirâmide, então o governo, né, as contas do governo indicam que tudo que será colocado na economia aqui na base da pirâmide será arrecadado no topo da pirâmide. Do ponto de vista inflacionário, isso não é neutro, porque na base da pirâmide qualquer liberação de recursos se transforma facilmente em consumo, porque a propensão a consumir desse grupo é muito pequena, ou seja, o quanto esse grupo, a propensão a consumir é muito alta, o quanto esse grupo tem de propensão a poupar é muito pequeno, porque afinal de contas, né, esse grupo não tem muita margem de manobra. Quando a gente olha a parte de cima da pirâmide, a propensão a consumir é um pouco menor. O que eu quero dizer com isso é que a base de cima da pirâmide acaba investindo um pouco mais esse dinheiro. Então esse imposto vai sair um pouco de consumo e um pouco de investimento. É por isso que, do ponto de vista inflacionário, essa cobrança, né, não é neutra e certamente a gente vai ter um impulso de demanda adicional no ano que vem, o que vai fazer com que a inflação, principalmente de serviços, que é a inflação teimosa, continue bastante resistente em 2026. Esse ponto que a Marcela nos traz é interessante mesmo, porque ainda o argumento do governo, da equipe econômica, se calcou na neutralidade fiscal, né? No impacto desta medida. Então, você deixa de cobrar da base, passa a cobrar mais do topo. Em tese, essa conta fecha no zero ali, não tem um impacto líquido nas contas do Tesouro Nacional. Mas o que a Marcela muito bem explicou, é que do ponto de vista inflacionário, é outra treta, outra discussão, as famílias da base, do começo da classe média ali, têm uma propensão a gastar que é, em algumas situações, 100%. Se tem R$ 100 a mais no orçamento, serão R$ 100 a mais no carrinho de supermercado, enfim, em consumo, e por isso o impacto inflacionário, ele não é neutro, ele é ascendente, ou seja, para o Banco Central é um fator adicional de risco. Agora, Marcela, nesta frente do mercado de trabalho, se discute hoje uma outra história, e aí eu queria te ouvir como economista, a tua percepção sobre este debate da escala 6x1. Aparentemente vai ser um grande tema na campanha eleitoral do ano que vem, porque o presidente Lula, como incumbente e como nome para a reeleição, já indicou que este vai ser um dos pilares da sua campanha. Do ponto de vista econômico, qual a leitura que você faz sobre esta possibilidade do fim da escala 6x1, Marcelo?
Vai depender muito de como essa lei, acabar passando no Congresso. Inclusive, vai depender muito de quanto tempo os empresários vão ter para se adaptar à nova escala. O que acontece hoje é que, em alguns segmentos da economia, a escala 6x1 é necessária, porque os comércios, enfim, alguns, setores funcionam nos finais de semana também. Se o governo limitar essa escala a uma escala 5x2, você vai ter um dia ali que vai ficar vago, né, que vai ficar sem os funcionários. E aí os empresários vão ter que se organizar para contratar mais gente. Dado que o mercado de trabalho está muito aquecido, essa necessidade de contratar mais gente, mesmo que seja de forma intermitente, o que foi, permitido lá pela reforma trabalhista, para só um dia a mais, você tem uma demanda maior por trabalhadores, em um momento em que a oferta de trabalho está mais baixa. Você pode ter sim um efeito inflacionário, porque as pessoas, né, vão exigir, como já tem feito, exigir um salário um pouco maior. Isso vai ter que ser repassado ao consumidor final. Agora, se esse tipo de mudança for feito de uma forma faseada, existe aí um tempo de adaptação, e aí esse impacto inflacionário também pode ser suavizado. Então, para muitos, né, trabalhadores, existe a defesa dessa escala, dessa nova escala, mas a forma como ela vai ser, vendida no Congresso e a forma como ela vai ser aprovada, também vai fazer muita diferença no impacto final. Sempre é muito importante que essas mudanças de lei, mudanças de regra, tenham uma fase de adaptação, tanto para os trabalhadores, que vão mudar a forma de ofertar trabalho, provavelmente você vai ter muito mais oferta de trabalho intermitente, quanto também para os empresários, que vão precisar se adaptar à nova forma de contratação, e aí, de forma faseada, o impacto acaba sendo um pouco mais tranquilo. Muito interessante isso que a Marcela está nos contando. E, Marcela, para a gente terminar essa conversa, falando especificamente sobre esta hipótese, né, da mudança na escala. Do ponto de vista econômico, teórico, reduzir a carga de trabalho, a jornada de trabalho, não teria impacto inflacionário se a produtividade crescesse a contento, assim houvesse... Qual que seria a conta para isso não gerar inflação? A conta ideal, que é quase uma conta utópica, porque é muito difícil de acontecer, é que você conseguisse fazer com que a produção desse funcionário, que trabalhava 6 dias por semana, consiga ser a mesma para 5 dias na semana. Essa conta é utópica, primeiro porque você deveria ter um avanço tecnológico ou uma mudança de educação formal muito rápida, acontecendo de uma hora para outra, e também porque você precisaria ter também, e também porque em alguns casos isso é impossível. Por exemplo, um comércio que fica aberto ali de segunda a sábado, por exemplo. Então, não é seria o ideal. Dado que a gente vai ter, provavelmente, né, que isso não vai conseguir acontecer, né, que não vai conseguir ser colocado em prática, o que precisaria ser feito, aí sim, é organizar a forma como esses trabalhadores vão ser remunerados. Então, se a lei, por exemplo, disser que a pessoa trabalha 5 dias agora e recebe a mesma coisa que recebia quando trabalhava por 6 dias, e aí lembrando que a produção provavelmente vai ser menor, aí a gente pode ter um efeito inflacionário importante, porque a produtividade não acompanhou. Mas é isso que eu falei com relação à forma Uhum. faseada com que isso vai ser feito. Por exemplo, essa questão da remuneração, né, porque as pessoas provavelmente vão ganhar um dia a mais ali de descanso, que é importante, mas, o empresário vai perder um dia de produtividade. Então, de que forma isso vai ser compensado e dividido entre as 2 partes, vai ser bastante importante para a gente poder calcular um eventual, impacto. Mas, a princípio, provavelmente isso gera um impacto inflacionário na economia, sim. Conversamos com Marcela Kawauchi, economista-chefe da Lifetime. Marcela, obrigado pela conversa, obrigado pela parceria durante o ano de 2025 e que 2026 seja um ano de boas notícias para você, para a Lifetime e para o Brasil. Obrigado. Muito obrigado, Naka, por toda a parceria esse ano. Um bom ano para você e a todos que estão nos acompanhando. Até logo.